Bom dia a todos. Essa manhã nós vamos conversar um pouco sobre essa parábola dos trabalhadores da última hora. Vamos fazer uma reflexão sobre os simbolismos que contém essa parábola, no intuito e no entendimento de que é uma interpretação que estou dando, baseado nas obras que eu vou citar, mas que não representam as verdades eternas. Só isso, é uma interpretação nossa, embasada nas literaturas que eu vou mostrar para vocês em todos os slides que estão aqui. Eu sempre gosto de deixar um minutinho, essa fonte bibliográfica, para que as pessoas que estão em casa, elas também tenham acesso e possam até mesmo depois conferir lá da onde eu tirei, como eu estudei, porque é obrigação nossa que proferimos as palestras, deixar para vocês as referências, para que vocês possam consultar. Não é um favor, não, é uma obrigação do orador. Muito bem. É uma parábola que se encontra em Mateus. Nós sabemos que o curso da parábola, ele foi utilizado por nosso Senhor Jesus Cristo em muitos momentos das suas pregações, porque é um recurso fácil para a gente assimilar os conhecimentos. E no entendimento também que, na época de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a transmissão do conhecimento era basicamente via oral, era falando uns para os outros. Nós tínhamos pouco acesso a papiro, que era muito caro, o papiro, e poucas pessoas sabiam escrever e ler. Então, não era uma coisa tão fácil como é para nós hoje, no século XXI. Então, ele se utilizava desse recurso pedagógico chamado parábola, porque como ele está contando uma história, é mais fácil para a gente assimilar, para a gente guardar aquilo dentro da gente. E é mais fácil também, por ser ter um conteúdo assim de historinha, né? A parábola, você guardar aqueles simbolismos e passar para frente sem grandes mudanças. Então, era uma forma utilizada pedagógica por nosso Senhor Jesus Cristo para tornar o conhecimento imortal. E uma parábola também, ela é fácil de entendimento. Todo mundo vai entender alguma coisa, ainda que a gente não entenda com profundidade, mas alguma coisa da parábola vai ficar. Pelo menos a parábola fica dentro de nós. Então, era uma forma de imortalizar os conhecimentos. Foi muito usado por Jesus. Essa parábola, ela se encontra em Mateus. E Mateus, o Evangelho de Mateus, ele tem uma característica, como todos os outros evangelistas guardam uma característica. Nós vamos ver, quando a gente lê o Evangelho de Mateus, que Mateus ele faz muita referência à primeira revelação, ou seja, ao Antigo Testamento. Mateus procura mostrar o tempo todo, nas passagens de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é o Messias prometido, o Messias que o povo de Israel estava esperando há tanto tempo, que foi lá proferido em diversas profecias dentro do Antigo Testamento. Então, a gente vai ver que Mateus ele tem essa grande preocupação de estar fazendo essa ponte, de estar fazendo esse link o tempo todo, mostrando que nosso Senhor Jesus Cristo respeita a cultura, que ele é o Messias prometido. Então, é um evangelho muito didático. Para quem gosta de estudar, o Evangelho de Mateus é um evangelho bastante didático e também é um evangelho calcado na universalidade dos fatos, porque se ele faz uma ponte com a primeira revelação, ele é um evangelho que está fazendo um link, está mostrando uma continuidade de uma verdade. Então, é um evangelho muito interessante. Vamos, então, à parábola. Peço a vocês que eu vou ler, mas que vocês procurem gravar um pouquinho, para quem não conhece, para que depois a gente, dando prosseguimento aos simbolismos, nós não fiquemos perdidos quanto às interpretações. A parábola inicia assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha.
tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles que ninguém nos assalariou. Ele então lhe disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava de seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então, os que só a 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo... Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. É interessante que essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Mas essa passagem aqui, muitos são chamados e poucos escolhidos, nós vamos encontrá-la no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, ao qual Kardec, ele faz um link dessa parábola com a parábola que também abre o capítulo 18, que é a parábola do festim das bodas. Interessante. E esse capítulo de número 18, que é intitulado Muitos são chamados e poucos os escolhidos, é um capítulo que vai mostrar para a gente que se muitos são chamados, poucos são os escolhidos, existe um censo, existe um critério de avaliação. Porque se muitos são chamados, mas só alguns são escolhidos, então se há escolhidos, há um critério. Esse é o capítulo que vai estar trabalhando com os níveis de consciência nosso. Que nós vamos ter a oportunidade de dar uma passada aqui, nós vamos ver que a humanidade terrestre, existem pessoas em diversos níveis de consciência. Aqui mesmo, ou melhor, generalizando um pouquinho mais, dentro do movimento espírita, nós também vamos encontrar diversas pessoas em diversos níveis de consciência. É natural, o nosso planeta, ele é um planeta heterogêneo. Então, nós vamos encontrar espíritos de todos os níveis de consciência. Isso é natural. Tanto é verdade que quando a gente se utiliza dos meios de comunicação, vai ver uma reportagem, vai ver um jornal, vai ver um noticiário, nós vamos ver que nesse nosso planeta existem pessoas de todos os níveis, desde aqueles que são boníssimos, que fazem caridade, que ajudam o próximo, até aqueles que maltratam o seu semelhante. Então, a gente já vê que é um planeta muito heterogêneo ainda. Então, nós precisamos nos atentar que essa parábola também está se referindo aos níveis de consciência. Isso é uma coisa que a gente precisa estar desperto para fazer o entendimento. Uma outra coisa que eu gostaria que vocês se detivessem é que esse pai de família sai de madrugada, depois ele sai em diversas horas e vai até a praça para arrebanhar trabalhadores para sua vinha. É interessante, quando ele vai a primeira vez, ele já não deveria ver quantos estão à toa. Por que ele volta depois de novo e encontra mais?
É aí que a gente vai se deter aos níveis de consciência, ao despertamento. A cada vez que ele volta, ele encontra uma outra leva que está agora no nível de consciência desperta, esperando para quê? Para ser requisitado para o trabalho, porque já despertou. Então é em cima disso que nós vamos fazer um trabalho todo calcado em cima das obras de Kardec, vocês vão ver. Ok? Podemos seguir? Se em algum momento ficar alguma coisa confusa, eu deixo à vontade de vocês para levantarem o dedo e me pedir para fazer uma retrospectiva. Combinado assim? Quando a gente abre a primeira obra básica, que é qual? Qual é a primeira obra espírita? Hein? O Livro dos Espíritos. Nós encontramos lá uma coisa assim, prolegômenos, não encontramos? Pois é, vamos ver o que é prolegômenos. Está lá dizendo que é um substantivo masculino plural, que faz parte, ou seja, do seu entendimento. É um amplo texto introdutório que contém as noções preliminares necessárias à compreensão de um livro, a introdução, o prefácio, noções ou princípios básicos para o estudo de um assunto qualquer, os princípios, os elementos. Então, a gente abre o Livro dos Espíritos, depois de olhar o índice, a gente vai encontrar o prolegômenos. E nós vamos encontrar essa figura ali, uma cepa. Né? No Livro dos Espíritos tem uma cepa. E a gente já viu que essa parte vai estar falando sobre a missão da doutrina dos Espíritos. E diz lá, no prolegômenos do Livro dos Espíritos, olha que interessante, que a cepa é o emblema do trabalho do Criador, que representa o corpo e o espírito. Olha que interessante. A cepa, o que é a cepa? Representa a vinha. E qual é a parábola que hoje que a gente está estudando? Parábola dos trabalhadores da última hora, e vai estar falando de um pai de família que está requisitando trabalhadores para quê? Para a sua vinha. Olha que interessante. Então a gente já encontra uma cola dentro da própria obra básica, a obra de Allan Kardec. E ele vai estar dizendo que a cepa é um emblema do trabalho do Criador. Representa o corpo e o espírito. O que representa o corpo e o espírito? Os dois elementos gerais do universo. Os dois elementos que Deus criou, que está lá no Livro dos Espíritos, que é o espírito e a matéria servindo de instrumento para a evolução de quem? Do espírito. Olha que interessante. Mais interessante ainda, que vamos seguir mais um pouquinho. Então, a cepa, senão eu vou muito à frente, depois vou ter que voltar. Então, a cepa, que representa a vinha, também faz a abertura da obra, primeira obra básica, que é o Livro dos Espíritos, e vai representar o trabalho do Criador. Então, vamos ver o que está lá. Lá, no prolegômenos ainda, tem uma nota, um parágrafo que vai estar dizendo assim: os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. O que eles anunciam aqui? Que eles estão abrindo uma nova era, que nós já estávamos começando em 1857, já estaríamos dando início, os primeiros trabalhadores estavam vindo para começar o mundo de quê? Regeneração. Olha que interessante, porque eles já estavam trazendo esses trabalhadores. Nós sabemos que o Espiritismo, ele representa a terceira revelação, e que já estava vindo trabalhadores, essa terceira revelação já era a representação de tudo isso, para preparar a humanidade, já para começar a construir aquilo que nós chamamos o planeta de regeneração, onde vai ser diferente do planeta de provas e expiações, que é um planeta que predomina o mal. O planeta de regeneração já começa um nível de predominância do bem. Só que a gente tem que entender que não muda de provas e expiações para regeneração assim, piscou os olhos, pronto, não. Não vai acontecer uma coisa, amanhã de manhã eu abro a minha janela, já é planeta de regeneração. Não, a gente sabe que essa mudança, ela é gradual. E que, como a gente vai ver lá numa outra obra básica intitulada A Gênese, que vai falar sobre a nova era, sobre todos esses assuntos do mundo de regeneração, que vai ser enviado
pouco a pouco, espíritos com uma bagagem de maior evolução, que já vieram aqui na Terra, já deram sua contribuição, vão retornar para ajudar a todos nós o quê? Alavancar esse planeta para a regeneração. Então a gente já vai começar, isso já é uma interpretação da nossa parábola. Quem são esses trabalhadores? Quem são esses trabalhadores? Vamos começar a pensar nisso daí. Será que eu estou arregaçando as minhas mangas para fazer parte desse trabalho, desse grande trabalho de transformação da Terra? Porque nós sabemos que o que faz com que um planeta mude de categoria, saia de por exemplo, de uma categoria de provas e expiações para a regeneração, é a evolução moral, principalmente dos seus habitantes. Então, agora, mais do que nunca, a gente precisa se conscientizar que nós precisamos evoluir moralmente. E como é que se evolui moralmente? Pergunta, como é que se evolui moralmente? Tem que fazer duas coisas, que a gente sempre fala. Autoconhecimento e reforma íntima. Porque é o único jeito que a gente tem de ir se descobrindo e vendo o que dentro de nós precisa ser modificado, precisa ser transformado. Só tem esse caminho, não tem outro, não tem pode pirlim pim pim. É autoconhecimento e reforma íntima todos os dias. E aonde é que a gente exerce a nossa reforma íntima? Qual é o lugar mais próximo que a gente deve exercer a nossa reforma íntima? Dentro de casa, na família. Porque é ali que os laços são estreitos e é ali que a gente tem maior dificuldades. Então não adianta fugir. Todo mundo fala assim, mas falando de família de novo. Sim, falando de família de novo. A gente precisa aprender a conviver bem com o nosso núcleo familiar. Porque se a gente não conseguir conviver bem com o núcleo familiar, como nós vamos viver em fraternidade? Como nós vamos conseguir ter um bom comportamento em relação à família terrestre, por exemplo? Não falo nem da família universal, mas falo da família terrestre. Se eu não consigo viver bem com aqueles que estão próximos, como eu vou conseguir respeitar e amar aqueles que estão mais distantes? Então, o nosso desafio, ele começa pelo nosso próprio lar. Então, ali, ele já anunciou que a cepa representa os trabalhos do Criador, o corpo e o espírito, e que nos prolegômenos já está deixando para nós a notícia de uma nova era, de um mundo de regeneração. Mas, para tudo ser mudado, é preciso uma coisa chamada trabalho. Não muda de forma mágica, muda com trabalho. E aí o Kardec, ele vai mais avante, e ele vai dar para nós a interpretação de cada parte dessa videira. Ele diz que o fruto, que é a uva, representa a alma ou o espírito, que está ligado à matéria. Está lá, está ligado, ó. Porque ele diz que a cepa é o corpo. Então, o espírito está ligado ao corpo. E que o produto final disso, que é o quê? O vinho ou o licor, vai representar o quê? O espírito. Olha que interessante. Então, ele deixa para a gente, o fruto é a alma, a cepa ou o tronco, né, os galinhos dessa videira, representa o corpo. E o trabalho final, o produto final, a parte mais quintessenciada, a essência desse ali tudo, que seria o licor ou o suco, representa o quê? O espírito. Muito interessante essa interpretação. Muito. Em cima disso, vamos seguir. A gente vai ver, em cima desse raciocínio, que a uva é uma fruta em cachos, mas nem todas as frutas são em cachos, algumas não são em cachos. Né? Os cachos da uva não vão representar o quê? O espírito? Se tem muitas uvas, muitos, então a uva representa o quê? A coletividade. Olha que interessante. É uma fruta que representa a coletividade. Diferente do figo, que é uma fruta única, que representa a individualidade. Um dia a gente vai falar sobre a palavra da figueira também. Mas a uva, ela tem a representação da coletividade, que combina, porque olha só, a cepa, que está lá no Livro dos Espíritos, vai representar a obra do Criador, o conjunto, o espírito e a matéria.
E esse pai de família está arrebanhando quem? Trabalhadores. Para trabalhar com o quê? Para trabalhar para quem? Não é exatamente para o pai de família, mas para trabalhar na sua videira. E aí a gente vai ver que é coletividade. Então, já desde o início está mostrando para a gente que o nosso trabalho ele tem que estar sendo voltado, agora mais do que nunca, para a coletividade. Nós não podemos mais pensar só a nível de pessoal, a nível nosso. Eu pensar no meu bem-estar. Como eu vou ser feliz dentro de um planeta, porque a nossa casa maior chama-se Terra, é o planeta Terra. Como eu posso ser feliz se no planeta vizinho tem guerra? Como eu posso ser feliz se eu ando pelas ruas e eu encontro morador de rua, ou seja, pessoas abandonadas, renegadas socialmente? Como eu posso andar na rua quando eu vejo que a velhice está largada, está abandonada, as crianças estão abandonadas à internet, à mídia? Como eu posso andar e ver os animais sendo maltratados, a própria natureza sendo destruída pelo homem? Não há felicidade no individualismo. Isso é impossível. O próprio trabalho do Criador, a própria representação, a CEPA, mostra a importância de trabalho para a coletividade. Esse pai de família está arrebanhando trabalhadores para a sua vinha, para a coletividade. Precisamos mais do que nunca fazer uma reflexão em cima dessas verdades. Na Bíblia, no Antigo Testamento, nós vamos ver que o vinho simboliza o amor, a alegria, mas não o amor eros, mas sim o amor universal, o amor sem condição. Porque nós ainda amamos com muita condição. Eu só te amo se você fizer isso, se você for assim. Então é mais uma vez um convite para nós amarmos sem o si. Porque o nosso amor é muito cheio de si, né? Se você for, se você fizer. Mas é um convite ao amor sem limite, ao amor compreensão, ao amor misericórdia. O que é misericórdia? É você ir além, muito além dos méritos. Além dos méritos. Nós estamos reencarnados aqui pela misericórdia de Deus ou pelos nossos méritos pessoais? Misericórdia, sabe por quê? Infringimos as leis divinas e é por isso que reencarnamos. Senão, uma das características era não precisar mais reencarnar. Porque quando nos tornarmos espíritos puros, não vamos mais precisar reencarnar. Então, estamos hoje reencarnados aqui pela misericórdia de Deus. Apesar de todos os enganos que já cometemos em múltiplas vidas, Ele está sempre nos dando a oportunidade de quê? De trabalho para nós reconstruirmos a nossa vida, para nós sermos felizes. Porque Deus nos criou para nós sermos felizes e não para sofrer. O sofrimento faz parte do comportamento humano equivocado. Vamos lá. Esse pai de família saiu em várias horas. Eu só vou mostrar para vocês que dentro da cultura judaica, o que representa essas várias horas. Para eles, a madrugada era um período que iniciava às 6 horas da tarde e ia até às 6 horas da manhã. Isso era madrugada para eles. Isso era. Para a gente, madrugada vai de meia-noite até 6 da manhã. Para nós. Para eles, não. A terceira hora, para eles, representa um período que vai de 8 a 9 horas. Então, basicamente, vocês vão encontrar na literatura que a terceira hora é 9 horas da manhã. A sexta hora vai de 11 ao meio-dia, vocês vão encontrar na literatura, meio-dia. A nona hora vai de 14 às 15, vocês vão encontrar na literatura 15 horas. A 1ª hora de 16 a 18, ou desculpa, de 16 a 17. 17 horas. Quer dizer, ele sai na última hora, já está quase acabando o trabalho, basicamente. O último trabalhador trabalhou muito pouco, né? Muito pouco. Nós é a nossa quantidade, não é assim? Porque até hoje as nossas leis trabalhistas são reguladas pelo quê? Pela quantidade, não pela qualidade. Porque não é a quantidade de horas que eu estou num setor que vai representar um bom trabalho, mas é a qualidade daquilo que eu executo.
Isso que nós também temos que começar a ter uma mentalidade mais evoluída em relação ao trabalho. Sermos mais sérios naquilo que nós estamos fazendo. Não vamos trabalhar porque a gente tem uma quantidade de hora que, se não for respeitada, a gente vai ser descontado. Vamos trabalhar com qualidade, é um convite. Porque o que essa passagem está falando é do trabalho qualitativo e não do trabalho quantitativo, que é o nosso. A gente ora por horas de trabalho. Então, eu vou fazer mais uma hora que é para ganhar mais um dinheiro. Não. Aqui o trabalho está sendo avaliado por qualidade. Você pode ter trabalhado só uma hora, mas você botou tanta qualidade naquilo que você fez, que às vezes valeu mais do que aquele que trabalhou 10, 12 horas. Isso é uma outra coisa que a gente tem que parar para refletir. Mas por que eu tenho que parar para refletir isso? No momento em que eu estou fazendo caridade, que é a minha alavanca de transformação, como é que eu estou executando essa caridade? Com quantidade ou com qualidade? E tem gente que acha que, se eu vou na casa espírita de domingo a domingo, está tudo resolvido. Não. Às vezes aquele que está fazendo uma hora, que está dando seu óbolo, mas está dando tudo de si naquele instante, ele está fazendo mais do que aquele que vai numa quantidade. Então entendam, nós não somos avaliados por quantidade, nós somos avaliados por qualidade de trabalho. A qualidade é que está valendo. E nós vamos ver que o pai de família, ele sai na madrugada. E a nossa reflexão é, a madrugada é a hora mais escura do dia. Mas é também a hora que está prenunciando o quê? Amanhã, o despertar, o começar do dia, as primeiras horas das luzes. Isso é para a gente refletir que muitos dias na nossa vida, a nossa vida está na madrugada às vezes. Às vezes a gente está passando por coisas tão difíceis que a gente fala assim, está tudo escuro na minha vida, não é? Mas lembre-se, é a hora mais escura, mas é a hora também que está pronunciando a claridade do dia. Aguenta aí porque tudo passa, lembra disso, tudo passa. Nada é eterno, tudo vai passar, tudo tem a sua hora. E ele começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para buscar trabalhadores para sua vinha. O que é o reino dos céus? É um local geográfico? Porque hoje ainda se briga lá na Palestina, se está em guerra, porque estão procurando, querem um lugar santo. Mas é um lugar geográfico? Não. O reino dos céus, ele está onde? Ao alcance de todos. É interno, é internamente, é dentro de cada um de nós. E Deus é tão misericordioso e justo, tão justo, que Ele colocou o reino dos céus dentro de nós. Kardec, na questão 621, perguntou, aonde está escrito as leis de Deus? Onde que está? Na consciência é a resposta. Um lugar acessível a todos nós, aos pobres, aos ricos, ao que mora no interior e não tem nada, ao que mora nas metrópoles. Ele deu acesso a todo mundo, o acesso às suas leis. Então, entenda uma coisa, o reino dos céus não é um lugar geográfico, mas ele representa o nosso despertar de consciência. Quando é que a gente desperta a nossa consciência? Tem dois mecanismos para despertar a nossa consciência. Uma passagem de hoje de abertura, o Felipe leu e falou sobre ela. Sobre a dor. Sobre a dor. Incomoda e faz a gente sair do nosso comodismo. Mas tem uma outra forma que não é a dor. Qual é? O amor. É quando a gente aceita as leis de Deus e procura trabalhar com aceitação no dia a dia. Se está aqui, faz parte das provas do dia a dia. Aceito, vou viver esse desafio, aceito o que Deus está me mandando para hoje. Que é esse assim que a gente devia acordar de manhã. O que temos em pauta para hoje? Aceitação. Aceita o que o Pai está te dando. Trabalha com isso, aproveita esse material. É um filho difícil? Aceita. É uma esposa difícil? Aceita. É um marido difícil? Aceita. É uma família difícil? Aceita. É o que você tem em pauta. Ali tem todo o pacote para você se libertar e ser feliz.
Mas a gente fica fazendo o quê? Olhando para a grama do vizinho e falando, ela é bem mais verdinha. Não é assim? Mas por que será que ela é mais verdinha? Porque ele cuida da grama dele. E por que eu não estou cuidando da minha grama? Essa deve ser a nossa pergunta. Porque o trabalho que Deus me deu, eu estou falando, esse eu não quero. Esse eu não quero. Eu não estou tendo aceitação. Então, para quem quer saber mais sobre o despertar da consciência, leia o Ser Consciente, capítulo 10, do Joana de Ângeles. Ali, através de um filósofo chamado Gurdjieff, vocês vão estar, não sei se é exatamente assim que se pronuncia, se alguém souber pode me ensinar, que eu não fico com vergonha, não. Ele vai falar sobre os diversos níveis de consciência, consciência de sono, sem sonhos e com sonhos, a consciência desperta, a transcendência do eu, que é um encontro que a gente fala, a gente deixa de ter a consciência egóica, vai ter o self, e a consciência cósmica. Isso deve ser maravilhoso, né? Quando a gente já está se olhando como uma grande família. Leiam lá, o capítulo é muito interessante. O assunto hoje em pauta não é exatamente esse, mas é despertar vocês para olharem obras que são de confiança e que vale a pena a gente refletir sobre elas. Quem é esse pai de família? Muita gente acha que é Deus, mas não é. O pai de família são os co-criadores. Os co-criadores são espíritos que já estão numa escala acima, há um desdobramento, são chamados espíritos crísticos. Da onde eu tirei isso? Da Revista Espírita, de fevereiro de 1868, intitulado Os Messias do Espiritismo e os Espíritos Marcados, onde eles vão falar que existe uma escala, e os espíritos que já chegaram a espíritos puros, eles estão tão evoluídos que eles passam a uma outra categoria mais elevada, a um desdobramento chamado de crísticos. E aí a gente vai ter notícia sobre eles, que eles são encarregados de missões especiais, são enviados do próprio Deus para ajudar na sua criação. E com as obras complementares do Chico Xavier, André Luiz, Evolução em Dois Mundos e A Caminho da Luz de Emmanuel, nós vamos descobrir que esses espíritos crísticos são verdadeiros trabalhadores, ministros de Deus, são encarregados de governar os planetas, governar os sistemas e até as galáxias. Olha que coisa interessante. E esse é o nosso futuro. Quem é o governador do nosso planeta? Jesus. Quem é o nosso pai de família? Jesus. A parábola está se referindo a ele. Ele está falando, saem nas primeiras horas, são os co-criadores, porque eles são os responsáveis. Já pararam para pensar? Qual é a função de um pai? Qual é a função de um pai? Cuidar, prover, orientar, dar educação, porque os pais estão renegando isso para as escolas. Educação é nossa. Educação, cuidar dos filhos. O que Jesus tem feito por nós, quem já leu A Caminho da Luz? Cuidado, zelado. Ele sempre mandou, em toda a história da humanidade terrestre, ele mandou seus missionários o tempo todo, mandou missionários? Então ele está zelando, ele está cuidando? E ele prometeu que depois ele viria pessoalmente, não foi? E ele cumpriu a promessa? Cumpriu. Há mais de 2000 anos, nosso Senhor Jesus Cristo veio estar entre nós para mostrar que tudo aquilo que já existia na primeira revelação era perfeitamente possível ser vivido. Ele mesmo viveu, e o Evangelho de Mateus mostra muito isso. Ele mesmo viveu tudo aquilo que ele mandou seus enviados pregar para o planeta Terra. Ele viveu o amor incondicional? Sim, deu a sua própria vida por todos nós. Viveu o amor incondicional. Tudo o que ele falou, ele viveu? Sim. Ele exemplificou o tempo integral, mostrando para nós que é possível viver dessa forma. Mas é preciso o quê? Autoconhecimento, tudo de novo. Autoconhecimento e reforma íntima, que é o nosso trabalho interno. É preciso se trabalhar para conquistar. Nós não vamos ser melhores amanhã porque jogaram um pó de pirlim-pim-pim na nossa cabeça. Nós vamos ser melhores se nós trabalharmos para sermos pessoas melhores. Nós teremos um mundo melhor quando nós levantarmos a bandeira do bem e viver incondicionalmente, que o problema do ser humano é esse. Ele fala assim, eu só vou fazer isso se os outros fizerem também, porque todo mundo faz.
Mas entendam, enquanto nós estivermos nos justificando, nós não estaremos nos modificando. Porque quem se justifica, não se modifica. É preciso se modificar. Então, nós já vimos quem é o pai de família. E esse pai de família, ele tinha uma missão muito importante, mostrar para a humanidade um Deus Pai. Olha que interessante, um Deus que é Pai. Se Deus é Pai, nós todos, o que nós somos uns dos outros? Irmãos. Nós somos irmãos uns dos outros. Ele veio fortalecer entre nós a ideia de que nós precisamos estreitar os nossos laços com Deus. E é verdade, porque o que hoje a humanidade terrestre está precisando? De Deus no coração. Porque uma pessoa que faz mal ao próximo, ela tem Deus no coração desperto? Não. Então ele veio justamente reforçar esses laços, estreitar os laços nossos com o Criador. Verdadeiramente ele veio fazer isso. O que isso tem um link muito grande com o Livro dos Espíritos, que fala qual a finalidade das leis morais. Está lá, na questão 617A, nota. Kardec diz, estabelecer uma relação do homem com ele mesmo, com o seu próximo e com Deus. Então, mostrando que primeiro a gente tem que estabelecer uma relação conosco. O que é isso? É autoconhecimento. Quando eu estiver trabalhando dentro de mim as virtudes, aí sim eu vou poder amar o próximo. Vou poder estabelecer uma relação com o outro. Por quê? Porque se eu tiver amor dentro de mim, eu poderei dar amor ao próximo. Porque não há ninguém que possa dar alguma coisa para o outro que ele não possua dentro de si. Então, como eu vou ser paciente com os outros se eu não tenho paciência dentro de mim? Como eu vou ser misericordioso com os outros se eu não tenho misericórdia dentro de mim? Como eu vou ser justo com o próximo se eu não tenho esse senso de justiça dentro de mim despertado? Então, por isso que as leis divinas, as leis de Deus têm a finalidade de estabelecer a relação do homem com ele mesmo, com o seu interior, lá onde ele tem que buscar as leis divinas que estão escritas dentro dele, para que ele, colocando essas leis em ação dentro dele, movimentando o seu mundo interior, ele aí sim possa se relacionar de forma correta com o próximo. E aí ele estabelece de vez uma relação com Deus. Porque se ele estabelecer uma relação com ele, com o próximo, automaticamente ele estabelece uma relação com o Criador. Então essa veio, por isso que Jesus falou de amor o tempo inteiro. Isso é amor. É quando a gente se autoconhece, quando a gente tem respeito próprio, e aí a gente vai poder respeitar o próximo também. A vinha, a gente já viu que a vinha representa a coletividade terrestre. Então ele faz um convite para quem? Vamos trabalhar na minha vinha, vamos trabalhar na coletividade terrestre, que é o que nós estamos precisando, sair da nossa zona de conforto, parar de pensar só na nossa vida, só no nosso bem-estar pessoal, e começar a trabalhar pelo bem-estar da humanidade. Precisamos despertar para isso. Não há outra forma de ser feliz. Não há outra forma de ser feliz. Então ele faz um convite, porque a vinha representa a dimensão material, a coletividade terrestre. E é para isso que a gente está reencarnado aqui. Porque Kardec perguntou, qual o objetivo de eu estar encarnado? Questão 132. Mais ou menos a resposta, passar por provas e expiações e concorrer para a obra universal. Olha aí, opa! Então eu não tenho que passar só por coisas pessoais? Não. Eu tenho que trabalhar também para quem? Para a coletividade aonde eu habito. Então está dizendo que estar reencarnado aqui é muito mais, vir aqui significa muito mais do que resolver seus problemas pessoais. Mas significa trabalhar para uma coletividade. Essa é a proposta do Criador. Porque todo o trabalho do Criador é em prol ao outro, a nós. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós somos herdeiros do universo. Joana de Ângeles fala muito isso. Olha a nossa herança. Qual pai poderia dar uma herança maior ao seu filho? Nenhum. Nós simplesmente temos o universo como herança. Nós somos os filhos mais milionários, sei lá, muito mais do que milionários,
multimilionários que possam existir. No entanto, quando a gente está aqui reencarnado, a gente briga por 5 centímetros cúbicos de terra, até mata. E, no entanto, tem uma grande herança nos esperando. Mas para poder receber essa herança, o que a gente tem que fazer? Trabalhar o nosso amor. Moralizar-nos. Quem são os trabalhadores? Todos aqueles que tiverem por objetivo vir trabalhar para a coletividade. Por isso a gente já começa a pensar, será que eu sou um trabalhador da vinha? Né? Eu sou um trabalhador da vinha? Porque o convite está sendo feito. O convite foi feito. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque muitos falaram assim, olha, tudo bem, espera aí, que agora tem umas outras coisas que eu preciso fazer, depois eu vou aí trabalhar nessa vinha. Quantas vezes nós já fizemos isso ao longo das nossas reencarnações? Ele falou assim, olha só, Senhor, é o seguinte, eu tenho até um planejamento reencarnatório mesmo, mas olha só, segura aí que eu tenho outras coisas que eu estou mais interessado em fazer, e aí a gente faz essas outras coisas. Aí quando desencarna, o que a gente faz? Ai, não devia ter feito isso, não é assim? Que a nossa história não se repita. Então, trabalhar na vinha significa trabalhar para o bem. E hoje, mais do que nunca, significa trabalhar para a implantação do mundo de regeneração que está todo mundo esperando e querendo ir. É ou não é? Vocês estão contando com isso, não estão? Eu também estou. Mas só que tem o seguinte, é preciso trabalhar no bem. É preciso trabalhar no bem. Eu estou trabalhando no bem? Onde é que eu começo a trabalhar no bem? Vocês já responderam isso para mim hoje. Aonde? Pois é, lá mesmo, em casa, onde a gente não quer. Tudo começa lá. Não, eu prefiro ir para a casa espírita fazer caridade. Eu sei, faça também. Mas não esquece que primeiro lá, onde você não tem vontade nenhuma de fazer. Vamos ser sinceros. É lá que tudo começa. Depois aqui é um bônus, vim trabalhar aqui é um bônus, porque aqui é muito bom a gente estar um com os outros, não é verdade? É uma alegria, quando a gente chega aqui, a gente quer abraçar, beijar todo mundo, não é o que a gente faz? Aí quando a gente chega dentro de casa, a gente fica com aquela cara fechada. Olha que feio, isso não é caridoso, gente. Vamos mudar, vamos dar um sorrisinho. Então, trabalhar no bem, Jesus já deixou bem claro o que era trabalhar no bem. É fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Você gostaria que o outro ficasse com aquela cara sisuda para você? Aquela cara de mau humor? Então não seja um mal-humorado, seja um bem-humorado dentro da sua casa. Sorria, você está sendo filmado, lembre-se disso. E a filmagem é lá de cima, não é aqui não, tá? Essa câmera vai dar o que fazer depois de desencarnado. Senhor, eu não fiz não. Meu filho, não fala isso. Aí mostra a câmera. Senhor, eu fiz, que vergonha. Né? Então, nós estamos trabalhando para isso, para o nosso mundo subir de escala. E olha que coisa boa que vai ser. Né? Olha o futuro que tem pela frente. Nós estamos trabalhando para a regeneração, mas depois teremos um mundo ditoso, feliz, celeste. Leiam lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Aí vocês vão ler a categoria do mundo e que nos esperam. Estimula a curiosidade para vocês irem para casa e ler as obras básicas, tá? Vamos lá. O que representa as horas? Me perguntaram isso. Tchan, 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 tchan. O que representa as horas? Está lá no Evangelho, não tirei de lugar. Ah, lá, a minha fonte. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18 e 20. Lembra que Kardec fez essa comparação dessa parábola com a parábola das bodas, do festim das bodas? Então, representa essas horas, vão representar etapas na evolução. As primeiras horas da madrugada, olha lá, os profetas, e a terceira, Moisés, primeira revelação. Isso está lá nas obras básicas, só a gente ler com cuidado, prestar mais atenção. A sexta hora, olha lá, o próprio enviado, nosso Senhor Jesus Cristo, depois os trabalhadores. E a 11ª hora, Kardec e todos nós. Então vamos ver mais um pouquinho agora? Agora vai ficar pesado, tá?
Nem sempre tudo é agradável. Vai ficar, mas eu vou amenizar. O que significa o salário, o denário? Me perguntaram isso. O trabalho, o denário, ele representa o esforço pessoal. Não é uma moeda, como a gente tem aqui, R$2, R$100. Representa a minha boa vontade, porque o trabalho, ele não é quantitativo, é qualitativo. Por isso que os primeiros receberam menos que os últimos, porque trabalharam com qualidade, com afinco. Deus é justo, ele não é injusto. Vamos? Nós, espíritas, somos os trabalhadores da última hora? Somos? Está lá no Evangelho assim, ó, capítulo 20, item 2. Pois, espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. É para a gente se orgulhar? Em parte. Sabe por quê? Tem uma notícia ruim para dar para vocês. Onde nós estávamos, na primeira hora, a gente já estava reencarnado, não estava? Estava sim, se vocês não sabem, mas nós estávamos. Leiam o livro A Caminho da Luz, estudem mais Kardec. Nós somos terráqueos, estávamos aqui na primeira hora, estávamos. Na segunda, estávamos também. Então nós fomos chamados? Números. Mas ele falou assim, olha só, dá um tempinho, daqui a pouco eu vou. E aí o que a gente fez? Foi fazer outras coisas. Agora, gente, é o último chamamento, entendam isso. Lembra dos capelinos? Eles também tiveram o último chamado deles. Os que não aceitaram o chamado, não foram trabalhar com boa vontade, com perseverança, com amor. O que aconteceu com eles? Vieram para cá. Eu fico pensando, nada disso. Ir para outro planeta, começar tudo de novo. Descobrir o fósforo, o isqueiro, o chuveiro, a depilação. Nem pensar. Vou fazer de tudo para ficar. Eu acho melhor. Vale a pena. Vamos sorrir. E aí continua. Se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos que se acham no bom caminho? Porque olha só, ele já está falando, muitos já se transviaram. Em outras épocas a gente já foi chamado, mas a gente não quis. E hoje mesmo a gente é chamado. Mas hoje, por que indício a gente pode saber se a gente está dentro dos critérios de escolha? Porque é o que a gente quer saber, não é? Será que eu estou dentro do critério de escolha? A gente está preocupado com isso. E aí a resposta. Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Então não vale só ensinar, tem que fazer o quê? Exercer. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a quem levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo. O próximo é só da casa espírita? É aonde o próximo? Em casa também. Pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. A lei de Deus estabelece a relação do homem com ele mesmo, do homem com o próximo, para depois do homem para com o Criador. Então tudo começa onde? Aqui dentro, começa aqui dentro. Até porque onde está escrito a lei de Deus? Na consciência, no nosso mundo interno. Para a gente conseguir ler, é preciso tirar o véu da ignorância, que é chamado orgulho e egoísmo. Então, é preciso trabalhar o meu orgulho e egoísmo, porque tirando esse véu eu encontro as leis, e a lei é a bússola para eu seguir o caminho. Então, ele diz, porque Deus quer o triunfo de sua lei, os que seguem sua lei, esses são os escolhidos. Então, já viu o que eu tenho que fazer. Ele lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Ou seja, se nós nos utilizarmos de suas leis, do seu meio, do seu instrumento de evolução, que é a caridade, fazer a caridade por ostentação, ou seja, a mão esquerda sabendo o que a direita faz, nós vamos ter méritos? Não.
Por isso eu digo, o trabalhador da última hora, a figura dele tem que se apagar para que o Cristo nasça. Ele não deve executar o trabalho para que a personalidade dele sobressaia. Ali, o que tem que sobressair são as leis de Deus. O que tem que sobressair são os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o nosso minuto de reflexão. E o que eu estou fazendo com a hora que Deus me oferece para o trabalho do bem? O que eu estou fazendo com essa hora? Porque nós estamos na última hora. Se eu não entrar nesse trem que está passando, é a última hora. Acabou o meu tempo. Ou seja, não vou poder ficar nesse planeta. Por quê? Porque vibratoriamente eu serei incompatível com esse planeta. É uma questão de física. É também uma questão de justiça. Eu não fiz nada para merecer ficar. Como eu vou poder reclamar ao pai de família? Mas você me pagou a mesma coisa. Entenda, eu não vou poder reclamar nada. Por quê? Porque ele me ofereceu, da mesma forma que ele ofereceu para vocês, ele oferece para mim. Ele oferece para todos nós da mesma forma. O que eu estou fazendo com essa uma hora que está me restando? Porque eu já fui chamada nas primeiras horas e eu disse, eu tenho mais o que fazer, Senhor. Não vou trabalhar nisso não, sou muito jovem, quero fazer outras coisas. O que eu estou fazendo hoje com essa hora? Essa é a grande reflexão. Para quem eu estou servindo ou para quem eu estou trabalhando? Para Deus ou para Mamão? A hora é agora. Nós não temos outra hora mais para pensar. Nós estamos nos últimos momentos desses tempos que passarão. O convite para a vinha foi feito. E esse convite diz, trabalhar pela coletividade. Trabalhar dentro de mim, tirando meu orgulho e meu egoísmo. Se eu conseguir fazer isso, já estou ajudando a coletividade humana. Eu estarei sendo mais um a somar. Fomos convidados ao trabalho. Mas é preciso agora, ainda há tempo, arregaçar as mangas e começar. Começar. E como se começa um trabalho difícil? Eu sempre dou esse exemplo. O exemplo é como se come um prato de sopa muito quente. Pelas beiradas. Aonde está mais frio, eu vou trabalhando. Até chegar aonde eu preciso chegar, que é o centro do prato. Então, o trabalho, o convite foi feito. Cada um sabe como o convite foi feito e o que cada um precisa fazer para conseguir. Porque o que eu preciso fazer é diferente do que vocês precisam fazer. Em suma, é a mesma coisa, vencer os obstáculos, trabalhar meu orgulho e egoísmo. Mas cada um é que sabe, particularmente, o que veio fazer aqui. O que eu estou fazendo aqui encarnado. Com certeza eu não vim só para comer, dormir, trabalhar e reproduzir. Com certeza eu tenho um objetivo muito maior. E nós espíritas sabemos isso. Isso é só um quadro para rever. O reino dos céus é um estado de consciência. Para nós despertar a nossa consciência, precisamos trabalhá-la. Fazer o autoconhecimento, a reforma íntima. O pai de família, nosso Senhor Jesus Cristo, que como está lá no livro de Emmanuel, Caminho da Luz, ele mandou trabalhadores o tempo inteiro para despertar a nossa consciência, para nos ajudar nesse processo. A vinha é o trabalho em coletividade que precisamos executar, que representa o trabalho no bem, trabalhar para o bem de todos, ser bom para todos, sem distinção, amar sem condições, sem condições. As horas representam essas 3 revelações que nos foi enviada com muito amor o tempo todo. E que nos trouxe muitos conhecimentos e muitas verdades para nós nos libertarmos de nós mesmos. E o salário, ele representa o meu esforço pessoal. Se eu trabalhar com perseverança no bem, com certeza eu receberei o meu denário. E com certeza eu serei o trabalhador da vinha. Mas tudo começa dentro de nós. E que essa parábola possa nos trazer muitas reflexões
e muito trabalho daqui para frente na nossa vida. E que possamos trabalhar juntos, porque nós precisamos uns dos outros. Ai de nós se não fosse o outro. Ai de nós. Nós precisamos muitos uns dos outros para nós conseguirmos vencer a nós mesmos. Que quantas vezes que nós precisamos da mão de um amigo para conseguir vencer as trevas da nossa vida. Então entenda, nós todos precisamos uns dos outros. A prova cabal que para vocês estarem aqui, eu também aqui hoje, eu precisei de quem fizesse a minha roupa, meu sapato, a condução que me deixou até aqui. Precisou que alguém, se fosse abnegado, construísse essa casa, desse de si para que nós hoje pudéssemos usar esse espaço. Olha, isso é só uns exemplos pequenos. Eu precisei de quem fez o meu café da manhã, que plantou lá e trouxesse o pó até a minha mesa. Eu precisei de muita gente para estar aqui de manhã. Muita gente, mas não foi pouca, não. Então, que a gente possa levar essa motivação dentro de nós e dar as mãos uns aos outros. Quando a gente vê que um amigo está caindo, vamos dar a mão, vamos ajudar a tirar ele de lá. Não vamos deixar ele cair, não. É para isso que a gente está aqui. E é por isso que essa casa chama-se Grupo de Fraternidade. Que é para a gente aprender a fraternidade entre nós. Muito obrigada. Um bom domingo para todos. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos dar muita força para vencermos a nós mesmos. Obrigada.